Nada Bom, agora polêmico. Agora é o top 1. E o top 1, na verdade, eu nem acho ele o mais importante de tudo que a gente discutiu aqui, mas sem sombra de dúvidas, é o que mais vem sendo questionado por uma alteração que teve no Compras.gov, que gera sempre muitos reflexos, né? Muitas dúvidas. E agora a gente tem a missão aqui de explicar para vocês. Antes da gente ir pro top 1, eu queria reforçar novamente que, inclusive, o assunto que a gente vai falar aqui, que é programa de integridade. Assunto polêmico que teve aí uma modificação no Compras.gov. Muitos clientes ficaram com dúvidas. E antes da gente tratar esse assunto, eu queria pedir para o Gui subir a imagem na tela do programa de integridade, Gui. Só para a gente mostrar pro licitante o que ele vai se deparar se ele ainda não se deparou quando for cadastrar uma proposta no Compras.gov. Então, vejam que agora, no momento que você vai cadastrar uma proposta, existe ali uma declaração questionando se você atende ou não o programa de integridade. E a gente queria colocar aqui um holofote nessa tela, porque muitas vezes o licitante, Auri, ele vai no automático, clica ali no sim, já passa para a próxima etapa e ele deixa de considerar os riscos de fazer uma falsa declaração, né? Então aí a gente tem dois elementos. Primeiro, um assunto intrigante, que é o programa de integridade, que é uma novidade da nova lei de licitações e por isso que deve estar no radar do licitante, mas que também existem outras legislações que já exigiam isso. Exato. E eu queria então fazer um overview geral primeiro do que é o programa de integridade, quais são os efeitos dele para fim de licitação e outros requisitos que você tenha levantado, e depois a gente avança para falar sobre a falsa declaração. Perfeito, então vamos lá. Vamos lá? O que é o programa de integridade? O programa de integridade nada mais é do que processos gerenciais internos que a empresa desenvolve para fins de combate à corrupção. E isso, na verdade, já existia na lei anticorrupção. Foi absorvida pela lei 14.133. Então, ele tem essa finalidade. E agora vem essa questão da inovação do Compras.net e coloca essa como uma declaração. E o que está acontecendo muitas vezes é da empresa sinalizar como ter o programa de integridade e não ter o programa de integridade. Isso pode ser um risco tremendo, porque você faz o quê? Uma declaração falsa. Ou seja, a empresa acaba no automático cometendo uma fraude, que pode ter consequências gravíssimas nesse sentido. Com relação ao programa de integridade, eu estava até refletindo aqui agora e lembrando, ele ganhou muita força depois dos escândalos da Lava Jato, que começou a ter uma preocupação muito grande com regras de compliance, né? Questão de corrupção. E aí a gente teve um movimento muito forte para se fazer programas de integridade dentro das empresas visando combater aí principalmente a corrupção, né? E aí a nova lei, ela acabou trazendo também isso o que ela trouxe? Qual que é a exigência com relação ao programa de integridade? O que ela coloca como regra, quais são os benefícios ou não? Eu queria que você detalhasse ali pra gente o que você levantou dentro da nova lei, Auri. Bom, vamos lá. A nova lei, ela trouxe como regra que deve exigir programa de integridade para licitações de grande vulto. E ele define o que é grande vulto. Então, processos de obra, serviços de engenharia, compras, em que o valor é de 250 milhões de reais, eu devo ter programa de integridade. Isso é uma regra. Então, isso para a esfera do governo federal. Agora, a gente tem que lembrar aqui que nesse cenário existem estados, inclusive, que têm legislação própria, por exemplo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, que tem programa de integridade para contratos menores. Então, a empresa tem que ter, de fato, esse programa de integridade para conseguir participar das licitações. O governo federal, 250 milhões. 250 milhões. Então, qualquer licitação que o estimado seja 250 milhões, ele obrigatoriamente precisa ter um programa de integridade. É isso? Exatamente. E quais são os outros elementos que você encontrou na legislação? Na verdade, ele aparece como sendo um requisito de habilitação, ele aparece como a condição de desempate da proposta e ele aparece também como a terceira condição, que é de uma reabilitação de processo sancionatório. Então, a empresa que ela é sancionada, ela desenvolve ou ela aprimora o programa de integridade, ela consegue se reestabelecer hoje no programa de que a empresa quando ela é sancionada. Ou seja, eu acho que é muito difícil todo mundo se preocupar com o primeiro item, que é participar de uma licitação
licitação de 250 milhões, porque, convenhamos, não é muito comum e não é todo mundo que vai participar de uma licitação de grande vulto. Apesar de já ter me deparado com legislações específicas, como, por exemplo, Rio de Janeiro, que, se eu não me engano, também trata dessa questão, que, inclusive, antes da nova lei, eu estava comentando aqui, que antes de ter essa inovação da nova lei, já existia um movimento por conta do escândalo da Lava Jato, que novas legislações começaram a ser publicadas, tentando blindar ali a administração pública no que diz respeito à corrupção. E aqui a gente vê que é um recado muito claro para isso, por ter colocado essa regra, né, de contratos de grande vulto, mas sim, principalmente que ela trouxe outras regras também com o programa de integridade, né? A questão é bem interessante isso, Pedro. Por quê? O programa de integridade está dentro da órbita de cada ente disciplinar. E a Áurea colocou uma questão bem interessante aqui, é que pode ser exigido o programa para contratações que sejam inferior a 250 milhões. E aí, para aquele licitante que não analisa o edital, pode ser que a administração pública, para fins de celebração de contrato, fale assim, em 24 horas me apresenta seu programa de integridade, tá? E isso é muito comum. Então, é por isso que é importante uma análise completa do edital, uma vez que você pode ter exigências para fins de contratação como essa. E aí você não vai ter tempo para contratar uma empresa para estruturar um programa de compliance. E é assim, mas eu pego na internet. Não é, o negócio não é bagunçado não, porque há toda a produção de vários documentos, né, que o próprio programa, estruturação de um comitê de auditoria, o decreto federal, ele estabelece essas regras, né, qual que é o conteúdo mínimo de um programa de compliance. E se você tiver um servidor no órgão que conhece efetivamente um programa de compliance, ele consegue analisar para saber se aquilo ali para em pé, se efetivamente está sendo implementado, estruturado em implementação e identificar alguma coisa que foi pego ou foi montado ali na internet. Então, é algo que tem que ficar no radar do licitante, tá? Rio de Janeiro e Distrito Federal tem legislação, mas é importante, principalmente em grandes estados e municípios, verificar no edital se há essa exigência, né, para esses contratos de vulto elevado. Inclusive, eu queria até trazer aqui a informação de que esse é um dos temas que vai ser abordado no Com Licitantes, tá? O Rodrigo Pironti, ele tem uma palestra para falar exatamente como aplicar o compliance e o programa de integridade de forma eficiente na sua empresa, que é o que o Anielo está trazendo aqui. Não é o programa de integridade aplicado de qualquer jeito, com um documento frágil, não. Existem regras, requisitos e o Rodrigo é um especialista no assunto, vai tratar bem sobre esse assunto. Porque ele pode ser diligenciado. Eu peguei um monte de documento na internet, gerei um PDF e mandei. Aí ele falou o seguinte, você implementou esse programa de integridade em 2023? Tá, então me passa as atas, os documentos, as reuniões periódicas de análise do programa, assinado pelos sócios, você não vai ter o documento, entendeu? Então pode ser um tiro no pé. Então hoje, partindo dessa premissa que foi criada aí na nova lei, quem que precisa ter um programa de integridade? Quem é obrigado? Porque precisar, acho que eventualmente todo mundo pode ir se adaptando para tornar mais competitivo, até porque tem aquela regra de desempate, ele vai se beneficiar de alguma forma, né? Mas quem que tá obrigado a ter o programa de integridade? É aquele que participa de licitações de grande vulto. Por enquanto, só quem participa de licitação de grande vulto, a gente tem esse consenso aqui entre nós. Sim. Porque eu vou avançar para a próxima pergunta, que aí tem a ver com o print da tela. Põe de novo o print da tela, por favor, Gui. Programa de integridade. Porque a próxima pergunta é: quem que pode sinalizar ali sim na declaração do programa de integridade? Aquele que tiver efetivamente. Que são as empresas que hoje estão obrigadas, que é para participação de licitação em grande vulto. Sim. Perfeito. Qual a consequência da empresa que não tem um programa de integridade? Clica aqui sim lá e avança. Quais são os riscos para essa empresa? Declaração falsa. E a declaração falsa, e aqui é uma prova material, você printou, a empresa não tem, Tribunal de Contas da União, declaração de inidoneidade, né? Qualquer tipo de declaração, não só essa, qualquer tipo de declaração que você fizer no certame e aquela situação que você declarou, ela efetivamente não existir, você pode incorrer em pena, uma das penalidades do Código Penal, mas também declarar documento falso, está lá no 155, é infração administrativa que pode gerar punição. O ponto que eu tô querendo trazer aqui é que ali ele dá a opção de você dizer se é sim ou não. Então o licitante, às vezes, ele vai no automático, clica em sim para avançar para a próxima etapa, mas se ele clicar em não, ele também avançou para a próxima etapa. Ele só tá falando que ele cumpre ali com o programa de integridade. Então eu queria ter colocado um holofote nisso para os licitantes que estão recorrentemente nos perguntando